8. Aleluia. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Os irmãos encontraram? Amém. Assim diz a palavra do Senhor: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos repetir assim? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Senhor meu Deus, a tua palavra foi lida. A tua palavra é até como espada viva de dois gumes que penetra a divisão da alma e do espírito. Glória a Deus. Palavra essa que não volta vazia e que não depende de mim para ser anunciada, porque ela é viva e eficaz. Mas eu lhe peço, papai, nessa noite, que o Senhor fale não somente à sua igreja, mas também ao meu coração. Glória a Deus. Muito obrigado, eu te peço, Senhor Jesus. Glória. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Um versículo curtinho, mas que traz, meus irmãos, um aprendizado muito profundo. Quando nós olhamos para esse versículo tão precioso, esse diálogo de Jesus com esse mestre também, Jesus aqui, ele está nos ensinando nessa passagem uma revelação muito profunda. E essa revelação é sobre o quê? É sobre a nossa vida espiritual. Porque Jesus aqui, ele vai usar algo natural, o vento, para explicar algo sobrenatural. Ou seja, que ele fala de novo nascimento, ele fala de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Mas eu gostaria de nessa noite se ater com os irmãos com uma palavrinha de 5 letras: o vento. Se eu perguntasse para você nessa noite, o que é o vento? Muitos poderiam dizer que o vento é o ar em movimento, algo invisível, porém real. Eu não vejo, mas eu sinto. Se eu abanar aqui, como muitos irmãos às vezes estão com calor, não aqui que nós temos o ar-condicionado, eu estou fazendo o quê? Vento. Com a minha boca eu posso soprar e também produzir o quê? Vento. Mas o que Jesus fala aqui para Nicodemos é algo muito mais profundo do que isso. O vento que Jesus se refere em suas palavras não é um vento produzido pelo homem. Ele está falando de um vento que sopra aonde quer. Aleluia. Jesus não estava falando sobre um simples soprar de um vento, mas sim sobre a sua presença, aleluia, por meio do seu Espírito Santo que guia a nossa vida. Glória. Nicodemos poderia pensar que ele estava falando sobre o vento, mas ele estava falando sobre a sua presença, sobre o seu Espírito Santo que nos guia. Embora aqui nessa noite nós não podemos vê-lo, onde está o Espírito Santo nós não sabemos, mas uma coisa é certa, nós podemos senti-lo, como o vento nos guiando e nos impulsionando. Eu não sei para onde ele vem, para onde ele vai me levar, mas uma coisa eu sei, eu posso sentir a sua presença. Glória. O seu soprar. Deus fiel. Aleluia. Aleluia. E se nós olharmos para toda a Bíblia inteira vai nos falar sobre o vento e seu agir. E tudo isso como um símbolo da vida e da presença de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver Deus se manifestando através do vento. E eu separei aqui algumas passagens que vão nos fazer entender um pouco sobre isso. Ali em Gênesis capítulo 2, versículo 7,
Nos é dito que Deus, ele forma o homem do barro, do pó da terra. E aí depois daquele boneco pronto, o que ele vai fazer? Ele soprou em suas narinas. Um vento saiu do interior, do âmago de Deus, passou pelos seus lábios e adentrou as nossas narinas, inflou os nossos pulmões, fez o nosso coração bater e nos deu o privilégio do fôlego de vida. Glória a Deus. Hoje, quando você respira, esse ar que entra em seus pulmões é o fôlego de vida dado pelo Criador. Se um dia Ele quiser tirar esse ar e ele sair e não voltar, assim como o Senhor Jesus disse na cruz: eu te entrego o Espírito, nós nos encontraremos com o Senhor. É Ele que dá a vida, é Ele que tira. Ou seja, a vida começa com o sopro de Deus. Sem o sopro, sem esse vento, não existe vida. Glória a Deus. Outro exemplo que a Bíblia nos dá, Êxodo capítulo 14, versículo 21. Quando o povo estava diante do Mar Vermelho, saindo do Egito, Moisés guiava aquele povo. Diz o texto que o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental durante toda a noite. E o vento abriu caminho onde não havia caminho. Quantas vezes em nossa vida nós enfrentamos situações que não têm solução, mas Deus, por intermédio da sua presença e do seu Espírito Santo, realiza a obra extraordinária na nossa vida. E Ele sopra sobre os nossos problemas, Ele sopra sobre a dificuldade, Ele sopra sobre as adversidades. Glória a Deus. O vento, imagina só, meus irmãos, ele sustentou aquelas paredes de água, dividiu elas de um lado para o outro, para que o povo passasse em segurança. Isso nos mostra que o Espírito Santo não somente dá vida, mas ele também abre caminhos, aleluia, e sustenta milagres extraordinários na nossa vida. É esse mesmo vento que ele falava para Nicodemos. Nós ouvimos a sua voz, não sabemos de onde ele vem, nem para onde vai, aleluia, mas ele está presente em nosso meio. Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Quantos de nós já não ouvimos falar sobre a passagem do vale dos ossos secos? Quando o profeta vê aquele vale de ossos secos, Deus manda que ele profetizasse ao vento. E quando o vento sopra, aqueles ossos recebem vida novamente. Capítulo 37, versículo 9. Aleluia, ele diz: e então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre os mortos para que eles vivam. Aleluia. Existe um vento que sopra na nossa vida dos quatro cantos, norte, sul, leste, oeste. Ele conhece a minha vida, Ele conhece a tua vida, Ele sabe tudo. E quando Ele se levanta pela ordem de Deus, Ele vai restaurando. Ele vem como uma brisa, Ele abre o mar, Ele sopra em suas narinas, Ele te fortalece, Ele edifica a sua casa, Ele dá vida onde não existe vida. Ele ressuscita aquilo que está morto, Ele traz à existência aquilo que não existe. Isso é poderoso porque mostra que o Espírito de Deus transforma a morte em vida. Eu não sei qual o seu diagnóstico nessa noite, mas eu quero lhe dizer que este vento tem o poder de mudar o diagnóstico dos médicos, de trazer à existência a cura na sua vida, de fazer você levantar desse quarto, sair dessa depressão, regular essa ansiedade e dizer: eu não sei para onde vou nem para onde vai, mas uma coisa é certa, o Espírito Santo está me guiando. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Eu creio, Jesus. E agora, uma das passagens mais lindas,
mais conhecidas por nós, Atos capítulo 2, versículo 2. Diz que estavam todos reunidos como nós aqui hoje. E veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. E todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Este mesmo vento está aqui nesta noite. Quando nós adoramos a Deus, há línguas repartidas, há milagres, há sinais, há transformações. Meu Deus. Aleluia. Esse vento está agindo em nossas vidas. Aleluia. Quando você chega aqui todo despedaçado, só Deus sabe como você chegou. E você vai louvando, vai abrindo o seu coração. Você diz: Senhor, eu não sou digno, eu sou falho. Mas o vento começa a soprar e dizer: eu te chamei, eu te amei, eu derramei a minha graça, eu te escolhi. Levanta-te, põe de pé, porque eu falarei contigo. Aleluia. Eu creio nisso, Jesus. Então, mais uma vez, meus irmãos, o vento ele é associado à manifestação da presença de Deus. Então, agora nós entendemos, quando Jesus diz para Nicodemos: o vento sopra aonde quer. Glória a Deus. Sabe do que ele estava falando? Ele estava falando do Espírito Santo. Ou seja, Jesus está dizendo: o Espírito move de forma soberana, livre, independente do controle humano. Ou seja, assim, todo aquele que é nascido do Espírito não anda segundo a sua vontade, mas ele é guiado pelo soprar do vento do Espírito Santo. Você pode pensar que você veio aqui hoje pela sua própria vontade, mas eu tenho certeza em dizer que foi o vento do Espírito Santo que foi te guiando, te trazendo, te preparando, te fortalecendo. Todos aqueles que nasceram do Espírito Santo, eles não são mais guiados pela lógica humana. Eles não andam mais segundo a sua vontade, mas eles são guiados pela presença do Senhor. Não são mais controlados pela carne, mas eles passam a viver uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Eu não dou um passo, eu não faço nada que não for da presença de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 nos diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Então não é apenas sobre crer, mas é sobre ser guiado por Ele, como um filho que ouve a voz do seu pai. Aleluia. E quando vai atravessar a rua correndo, ele dá uma subiu, ele para. Ele pega na mão dele, ele mostra o caminho, ele livra ele dos perigos, ele conduz ele segurando na sua mão. Glória a Deus. Aleluia. Mas aqui, meus irmãos, começa um problema muito sério que nós vamos enfrentar nos dias de hoje. Muitos querem viver uma vida espiritual, porém sem depender do Espírito Santo. Se eu perguntar para você que nessa noite, quantos querem viver uma vida no Espírito? Eu creio que todos nós queremos. Mas muitas vezes nós não queremos depender do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que você confessa aqui que quer viver uma vida pelo Espírito Santo, chega amanhã quando o relógio desperta, você está preocupado com o que vai acontecer, como você vai pagar o boleto, o que vai acontecer, o que vai suceder, e você começa a ficar desesperado. O Espírito Santo te convida hoje a depender dele, a entender que cada dia basta o seu mal, lançar sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. E aqui entra numa parte muito perigosa, porque muitos querem produzir um vento, ao invés de ser movidos por ele. E eu já vou explicar por quê.
Porque eu posso soprar, posso movimentar o vento com as minhas mãos. Eu posso até produzir um vento com a minha força humana. Mas esse vento ele é limitado. É humano, é passageiro e não transforma. Ele não sustenta, ele não gera vida. Então nós temos que entender essa noite que nem todo vento que vai gerar vida em nós. E como eu sei o vento que vai gerar vida em mim, não é o vento que eu produzo, mas é o vento que o Senhor produz na minha vida. E assim é na vida de muitos. Muitos estão tentando produzir aquilo que só o Espírito Santo pode gerar. Glória a Deus. E aqui eu quero dar um exemplo fantástico que mudou a minha vida. E esse exemplo fala sobre a diferença entre a força motor e a força motriz. Cadê os engenheiros técnicos? Não sabem do que eu estou falando. Mas eu vou simplificar aqui de uma forma que todos nós possamos compreender. Imagina só comigo nessa noite. De um lado nós temos um ventilador e de um lado nós temos um moinho. Ambos se movem pelo vento, mas existe uma diferença crucial. Quando nós olhamos para o ventilador, que é a força motora, ele gira por uma força externa. Ele consome energia. O pastor sabe muito bem como que gasta esses áreas todos os meses. Ele pode ser ligado e desligado a hora que eu quiser. E ele depende de alguém para ir lá e ativar o irmão, pegar o controlinho, ligar o ar-condicionado, o ventilador, ir lá fora, ligar a força. E muitas vezes nós somos tomando assim a nossa vida espiritual, como algo que eu venho para a igreja, eu ligo, eu vou para minha casa, eu desligo. É algo que quando eu quero eu faço, quando eu não quero também não tenho. E nós estamos levando a nossa vida com esse vento, com a força do nosso braço. E muitas vezes esse vento que não é produzido por Deus, mas é produzido pela força do nosso braço. Como eu consigo, eu vou fazer, é do meu jeito, é na minha hora. E nós esquecemos de Deus. Ele vai consumir muita energia. E quando nós menos pensarmos, nós estaremos esgotados, cansados. Eu quero saber de igreja, não. É só problema, é só dificuldade, é só canseira. Mas muitas vezes pode ser porque nós estamos largando a mão de Deus e querendo produzir um vento com as nossas capacidades. Esse é o ventilador. Mas quando nós olhamos para o moinho, sabe aquele catavento que tem na fazenda? A força motriz é diferente. Porque o moinho ele não produz vento. Ele roda de acordo com o vento sopra. Isso é muito lindo, porque se o vento sopra, o moinho roda. Mas se o vento para, ele fica paradinho. Aleluia. Sabe aquele culto que nós vemos e cantamos e parece que está aquele culto amarrado, parece assim que por mais que a gente louva aqui no conjunto os irmãos não recebem? É a maior prova que Deus está em nosso meio. Aleluia. Porque se Ele parar, nós paramos. Mas se Ele soprar como na noite de hoje, nós sopramos. Aleluia. Nós não produzimos o vento. Nós nos movemos pelo vento que o Senhor sopra em nós. Nós dependemos da sua graça, do seu soprar. Aleluia. Glória a Deus. Nós esperamos o vento todos os dias que nós entramos aqui neste lugar. E o mais lindo agora, quando esse vento sopra no moinho, no catavento, diferente do ventilador que consome energia, o moinho, ele gera energia. Glória a Deus. Ele pega o soprar do Espírito Santo e ele vai enchendo-se de energia, aleluia. E ele vai usar aquilo para moer grãos, ele vai usar aquilo para gerar
energia, porque ele está rodando conforme a energia do Senhor e não conforme a força do seu braço. Não é todo dia que você pode, como ventilador, ligar na tomada e fazer ele rodar, não. Existe busca, clamor, dobrar o seu joelhinho e dizer: Senhor, se o Senhor quiser soprar hoje, eu estou aqui, aleluia. Glória. E a maior diferença daquele que gira com a força do seu braço com o vento e daquele que é impulsionado pelo Espírito Santo vai ser perceptível amanhã, quando você acordar. Aqueles que são como um ventilador, ou estão esgotados, cansados, mas aqueles que se movem como um ninho, eles estarão renovados e cheios da presença dele. Glória a Deus. E aqueles que chegarem perto dele vai ter uma palavra para dizer. Ele vai ter um testemunho, nada vai ser pesado, ele vai fazer tudo com amor, porque não há um desgaste nele, há um fortalecimento do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham do que edificam. Do que me vale eu querer edificar uma casa, se o Senhor não estiver comigo? Eu posso levantar a parede, eu posso cimentar, de nada vai adiantar. Eu só vou abençoar e não vou andar para frente. Mas se o Senhor estiver comigo, cada parede que eu levantar, Ele vai cimentar. Cada viga que eu estender, Ele vai colocar o telhado. E Ele vai me fortalecer, Ele vai me capacitar, Ele vai me usar. Glória a Deus. E as minhas forças vão se renovar todos os dias. Assim como as águias, aleluia. A águia não bate a asa, ela sobe no mais alto, ela procura uma brisa onde está soprando, e ali aberto as asas, ela vai desfrutando do soprar do vento da presença de Deus. O Senhor te convida nessa noite a deixar de preocupar, de ficar como um pardalzinho batendo a asa. Não, espera a brisa soprar, sobe nas alturas, liga no trono de Deus, e quando o Senhor soprar, estenda os seus braços e deixe o Espírito Santo te conduzir. Não sei para onde vou nem para onde vai, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Ou seja, tem muito esforço sendo feito em vão, porque nós não estamos agindo segundo o Espírito Santo. Porque o mover do Espírito Santo não gera cansaço, ele gera fortalecimento. Isso me faz lembrar de duas mulheres que se encaixam perfeitamente nessa palavra. Uma se chamava Marta e a outra, o que Marta fazia? Jesus chegava, já ligava no ventilador e ia arrumando tudo na tomada, e fazendo a coisa, comida para o Senhor Jesus, limpando a casa, fazendo aquilo, preocupando com o tempero. O que eu vou fazer? Jesus está aqui. Cadê a almofadinha dele? Coloca ali. Mas Marta, sabe o que ela fazia? Ela, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Cadê o microfone? Aleluia, voltou. O que Maria fazia? Ela parava tudo, e esperava do Senhor qual era a posição que ela devia fazer. Para muitos, Marta fazia muito mais do que Maria, mas nem sempre parar é um sinal de fraqueza. Às vezes parar é obediência. Às vezes o mais espiritual que você pode fazer é esperar na presença de Deus. Porque quem é guiado pelo Espírito entende que não é sobre fazer quando você quer, mas é sobre fazer quando Deus manda. Eu posso fazer a vontade de Deus estando parado como Maria, apenas ouvindo a sua voz e deixando o Espírito Santo me conduzir. Ou eu posso querer soprar com a força do meu braço e sair fazendo um monte de coisa. Para Deus, Maria ficar parada agradou mais o coração de Jesus
do que Marta fazendo 1 milhão de coisas. Então, meus irmãos, muitos hoje estão desanimados, enfraquecidos, voltando para trás, desanimando, lançando mão do arado. Não porque Deus abandonou, mas porque estão vivendo conforme a força do seu braço. Paulo diz em Gálatas capítulo 3, versículo 3: sois tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora vos aperfeiçoais na carne. Muitas vezes nós começamos no Espírito, ouvimos a voz de Deus, mas chega uma hora que a presença de Deus se torna comum para nós. E eu quero pregar com a força do meu braço, eu quero louvar com as minhas técnicas vocais, eu quero tocar com a minha habilidade humana que eu tenho de tocar partituras, eu quero evangelizar com a comunicação que eu tenho facilidade de falar, e tudo vai vir na nossa vida como uma rotina, e nós vamos desanimando. E a única coisa que o Senhor quer é você nessa de que você pare. Lembre do primeiro amor. Quando Ele dizer para você fazer, você faz. Muitas vezes você vai oferecer para Ele algo que aos olhos humanos não tem a melhor técnica. Você vai pregar, não tem as melhores palavras, não tem ali a biologia, não tem ali o vocabulário vasto, mas quando você falar vai ter vida, aleluia. Quando você louvar, o céu vai se mover, porque você está se movendo com o sopro do vento do Espírito, Maravilhoso. e não conforme a força do seu braço. Muitos de nós começamos dependendo de Deus, mas agora estamos tentando sustentar a caminhada com a própria força. E é aqui que entra algo muito profundo. Eu já caminho para o fim. Deus quer trabalhar em nós. Glória a Deus. Deus quer trabalhar em nós. Mas para isso é necessário uma palavrinha. Obrigado, Jesus. Muito importante, sabe qual é? Glória a Deus. O processo de Deus. Ele quer trabalhar de nós por meio do seu vento, do seu Espírito Santo. Oh, glória. Ele quer nos guiar para onde Ele quer nos levar. Mas é necessário que nós possamos nos submeter ao processo de Deus. E aqui também eu entro em algo que tem mudado a minha vida nos últimos dias, tem me fazendo entender algo fantástico. Que Deus, Ele deseja 3 coisas em nossa vida. Deus quer nos alimentar com o seu pão. Ele quer que nós nos alegremos com o seu vinho novo. E Ele quer que nós sejamos iluminados e cheios do óleo da sua presença. Glória. 3 coisas: pão, sustento, família, provisionamento, alegria, ser feliz, e outro, ser cheios da presença de Deus. Glória. Então Ele quer nos dar pão, quer nos dar vinho, quer nos dar azeite. Vamos repetir? Pão, vinho e azeite. Deus quer te dar essas 3 coisas. Mas Ele vai te dar pão? Não. Ele vai te dar vinho? Não. Ele vai te dar azeite? Não. Sabe o que Ele vai te dar? Trigo, uva e azeitona. Como vocês estão entendendo já o que o Senhor quer dizer. Ele quer te dar pão, quer te dar vinho, quer te dar azeite, mas Ele vai te dar trigo, uva e azeitona, porque existe um processo. Ele quer te dar pão, mas Ele vai te entregar trigo, porque o trigo precisa ser moído. Depois tem que fazer a massa, tem que colocar no forno, para depois Ele te dar o pão. Ele vai te dar o sustento para a sua vida. Mas é necessário que do suor do seu rosto todo dia você trabalhe, e você pega esse trigo e transforma em pão, aleluia.
Você pega a força e a disposição que Ele te dá todo dia. Glória a Deus. E moa esse trigo. Amasse com as mãos. Cozinha ele no forno. Glória. E pelo suor do seu rosto você ali se deleite em comer uma fatia de pão com a sua família. Glória a Deus. Existe um processo na nossa vida. Eu creio, Jesus. Ele quer te dar o vinho da alegria, mas Ele vai te entregar uvas. E essas uvas precisam ser amassadas, pisadas. Só vai experimentar a verdadeira alegria de Deus aquele que um dia foi pisado, humilhado, desprezado. Mas cada açoite, cada humilhação é Deus preparando um suco puro da alegria. Vai demorar um pouquinho. Esse vinho vai ali ter o seu tempo, mas quando ele vier vai ser algo que vai te dar alegria. Glória. E você vai saber o verdadeiro valor da alegria, porque você já esteve lá sendo humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. E para terminar, Deus quer nos dar azeite, mas Ele nos vai dar azeitonas. E a azeitona precisa ser colocada numa prensa. Você vai rodando aquela prensa como uma rosa. E aquilo vai amassando, 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 amassando. E quanto mais você amassar, vai jogando ali o azeite, aleluia. Esse azeite serve para curar feridas como o samaritano. Esse azeite fala do amor que foi pregado nessa noite, os frutos do Espírito que são gerados em nós. Glória a Deus. Antes de um fruto ser um fruto, ele teve que ser um brotinho, uma flor que virou um fruto. Ele se alimentou, se proveu da seiva que vinha da árvore. E ali ele teve muitos frutos, tem que se arrebentar para poder gerar um fruto, nascer, criar casca, semente. Tudo é um processo para poder extrair o óleo da azeitona. Glória. Quanto que é 1 quilo de azeitona? Depois vocês pesquisam. E quanto que é 1 litro de azeite? É infinitamente mais caro. E tudo isso por causa de um processo. Então isso significa que existe um processo entre a promessa e o resultado. Glória a Deus. Então hoje, nessa noite, nós entendemos algo. Que o vento nos guia, mas o processo nos prepara. Aleluia. Não adianta querer ser guiado pelo Espírito se não aceitar ser tratado por Deus. Se queremos ter uma vida espiritual madura, precisamos de duas coisas: dependência do Espírito e submissão ao processo. Glória a Deus. O vento sopra onde? Isso significa que o amanhã não está no seu controle, está nas mãos de Deus. Glória. Quantos nessa noite vão deitar sem se preocupar com o amanhã? E amanhã, quando você acordar, você vai abrir essa janela e sentir a brisa. Você vai, quem sabe você vai trabalhar de moto como eu vou sentir aquele ventinho gelado. Eu vou dizer: Espírito Santo, me conduz para onde o Senhor quer conduzir, me leva para onde o Senhor quer ir. Grande Deus. O Senhor está guardando as nossas vidas. Maravilha, papai. Nós não sabemos para onde vamos, não sabemos como será, mas sabemos de uma coisa: nós dependemos do Espírito. Glória a Deus. Isso é fé. Aleluia. Maravilha. Porque quem aprender a viver assim não se desgasta tentando produzir vento. Glória a Deus. Ele descansa na dependência de Deus. E eu encerro com a verdade: quem tenta produzir vento se cansa.
Mas quem aprende a esperar, o vento permanecerá. Eu creio. Aleluia. Fique com essa palavra, se coloque.